Pintacilgo F1, Pintacilgo R1, Pintacilgo R2. O que são essas nomenclaturas? E por que as pessoas chamam algumas espécies de aves com essas nomenclaturas? Você já deve ter visto algum criador de coleirinha, por um exemplo, chamar aquele coleirinha de F1 ou de R1. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são essas nomenclaturas e por quê. Mas antes de eu dar essa explicação, peço que você que não é inscrito no canal já se inscreva-se, já deixa o super like e galera, não esqueça de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, assim que chega novos vídeos do canal, você recebe a notificação. E vamos para o vídeo. Pessoal, essa nomenclatura F1 se dá quando a gente tenta passar uma mutação de uma espécie para outra, quando queremos fixar uma mutação de uma espécie para outra, como por exemplo, o que aconteceu com o fator vermelho do Pintacilgo tarim da Venezuela, que foi transmutado para o canário do reino, que hoje nós identificamos alguns canários com essa mutação na cor vermelha, ok? Então, toda essa cor vermelha que tem nos canários do reino, que no caso são os belgas, veio e foi obtido através de uma fixação de mutação, no caso dessa característica genética, do tarim da Venezuela, o famoso Carduelis cuculata. E aqui eu vou explicar na prática como que isso ocorre. No livro, aqui ó, o Cardenalito da Venezuela explica bonitinho como que é o processo e quanto tempo demora para que você obtenha uma espécie pura de uma determinada mutação ou de uma determinada característica que você quer transmutar para aquela outra espécie. Vamos pensar o seguinte, ao invés de passarmos uma mutação, vamos pensar em ter um exemplar puro daquela espécie, obtendo apenas um exemplar. Exemplo, né? Vamos pegar aí um pintacilgo que é um pouquinho diferente, mas que dá para a gente fazer isso aí, né? O Carduelis xantogasta, vamos pôr o Xanton aqui, tá? O Xanton, macho. Vamos pensar numa situação que eu só tenho um Xanton macho e eu quero uma Xanton fêmea pura. Então, vamos pegar uma fêmea de pinheiro fêmea. Fêmea, ok? Então, Xanton macho versus uma pinheiro fêmea. Qual o processo que eu tenho que fazer e quanto tempo eu levaria para ter uma fêmea pura de Xanton? E esse mesmo processo é o que eu devo fazer para obter uma mutação. Óbvio, entendendo a mutação. Mutação ligada ao sexo, mutação dominante ou mutação recessiva. Partindo desse princípio, aí fica, quem já entende de mutação já fica mais fácil. Então aqui eu não tenho uma Xanton fêmea e eu quero uma pura para depois eu ficar tendo só Xanton puros, ok? Se eu cruzar um Xanton macho com uma pinheiro fêmea, vai resultar, galera, tá? Em filhotes híbridos chamado F1, ok? Por que F1? Aqui eu vou ter 50% de sangue de cada um. Essa palavra sangue fica esquisito, não é 50% de sangue. Vamos usar o termo consanguinidade, tá? Então, geneticamente é consanguinidade 50% de Xanto e de Pinheiro, ok? Então, se eu tenho 50%, eu tenho que melhorar isso. Então, vamos lá de novo. O Xanton, ok? Versus F1 fêmea. Então,
Vamos se dizer que de uma ninhada nasceu uma fêmea, eu tenho que voltar aqui no pai, uma situação que eu só tenho um macho. Então aqui vai me resultar no R1, ok? E por que esse R1? O R1 vai ter aproximadamente, tá? 65% de consanguinidade do Shanton, tá? Aqui eu pego o Shanton novamente versus R1, fêmea. Imagina que de uma ninhada aqui sai uma fêmea. Eu vou ter R2. E aqui, galera, eu já tenho próximo de 75% da consanguinidade do Shanton, tá? Mas ainda não é 100%, eu tenho que continuar, tá? Versus R2. Aqui eu vou ter o R3. Aqui, galera, eu vou já chegar a 85% da consanguinidade do Shanton. Óbvio que no meio desse percurso, eu já vou ter aves aqui bem próxima do Shanton, machos bem parecidos, fêmeas bem parecidas com a característica do que seria uma fêmea Shanton, ok? Mas a apuração de uma mutação, quando eu quero transferir uma mutação ou algo do gênero, ok? É quando eu chego no R4. R4 aqui, ele já é puro. 100%, tá? Shanton. Que já tá puro. Então, galera, quando eu quero fazer quando eu quero fazer aqui uma transferência de mutação, quando eu quero fixar uma mutação, tá? Quando eu quero fixar uma mutação, eu tenho todo esse processo. Só que além de eu ter esse processo, ainda tem as aves que eu não vou aproveitar. E aí, o que a gente faz? Então, é um percurso longo, dá trabalho, você tem que ter um plantel muito grande, ok? Para chegar a 100% puro. Por isso que hoje ninguém quer trabalhar com transferência de mutação, prefere pagar caro numa mutação e tudo. Esse processo a galera já fez. Então, ninguém quer fazer isso. Então, prefere comprar mutação. Esse vídeo eu fiz porque o Cleito de Minas me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo mostrando o Shanton que ele tinha. E no início eu achei que era um pintagual porque não tinha mais característica nenhuma de Shanton. Primeiro que o pai do Shanton dele já era um híbrido, filho de um Shanton. Então as características já tinham caído muito por terra ali. Ok? Não era nem um R1, por exemplo, o pai dele. Era um F1 que já cruzou com outra ave que não tinha característica Shanton. Então é bem complicadinho isso aí. Então, galera, se eu quero uma ave pura Shanton, é esse percurso que eu tenho que fazer. Se eu quero fixar uma mutação no pinheiro, por exemplo, vamos pensar ao contrário, porque aqui eu estou usando só Shanton. Imagina que aqui é uma fêmea de pinheirinho diluída. E aqui é um Shanton. E eu quero passar a diluição para o Shanton. É esse mesmo processo, tá? Então aqui nasceria, eu ia pegar, né, o F1 diluído, cruzar para ter um R1
diluído e cruzar para ter um R2 diluído e cruzar para ter um R3 diluído, chegar ao R4 diluído, tá bom? Então, é isso que acontece. E por que eu falei que entendendo esse processo, você tem que entender a mutação? Porque no caso, por exemplo, se fosse uma mutação recessiva, já não dá para seguir esse processo de pegar um filhote mutado e cruzar, porque a mutação recessiva, se for, por um exemplo, imagina que o pinheiro aqui é recessivo, topázio, daria F1 macho, certo? Daria F1 macho portador e F1 fêmea portador. Porém, você quer que o topázio venha para o Shanton. Se você cruzar com o Shanton, que não é mutação topázio com PP, não nasce. Entendeu? Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar, cruzar irmão com irmão para ter um F1 mutado, porque um F1 macho com F1 fêmea vai dar uma mutação, entendeu? E vai continuar no F1. E aí você puxa no Shanton. Porque a mutação recessiva é assim. Mutação ligada ao sexo já é mais fácil. Entendeu? Só que aqui, para dar esse tempo, teria que ser uma Shanton fêmea com um pinheirinho, por exemplo, canela. Porque mutação ligada ao sexo, quem tem a relação maior é o macho. Entendeu? E se fosse a fêmea, só ia nascer machos portadores e a gente ia perder as fêmeas. Mas se fosse um pinheiro, macho canela e a fêmea Shanton, aí eu ia ter fêmeas mutadas e os filhotinhos machos seriam portador. Eu teria possibilidade, entendeu? Então ficaria fêmeas mutadas e machinho portador. E aí eu já ia aproveitar tanto os machos quanto as fêmeas. Então, além de você entender que eu preciso de toda essa geração para ter puro, eu tenho que entender como que é a mutação para eu poder fixar ela. Então dá muito trabalho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, quem não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, pessoal. Ativa o sininho para chegar notificações de vídeo como esse. Vocês agora vão compreender o que é F1, R1, R2, R3 e R4. Pessoal, lembrando que quando são aves com características semelhantes, como Carduelis cuculata e Carduelis magellânico, o R3 ele já é puro, tá? Segundo aqui o Hugo Santana, tá? Ele deixa bem claro que quando a gente usa, né, espécies iguais, bem parecidas, né? Igual se fosse magellânico com Yarrell, no R3 já é puro, porque eles têm uma similaridade, já são bem próximos e são da mesma família. No caso, eu peguei um Shanton aqui, porque o Shanton ele é bem diferente do pinheirinho, mas é o mesmo tamanho, põe a mesma quantidade de ovos, são da família Frigilida, Carduelis e tal, mas o fenótipo é diferente. Agora, o Carduelis cuculata para o magellânico, né? As asas são parecidas, a cauda é parecida, o capuz é parecido, só muda do amarelo para o vermelho. Então tem muita semelhança, ok? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e fui!